E aí, quer saber como é que eu me preparo para uma apresentação? Quais as coisas que eu levo em conta quando eu vou fazer uma gravação, uma apresentação ou uma reunião? Pega um papel e uma caneta porque é muito simples e eu vou contar para você agora. Olá, comunicadora, comunicador, muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez a esse canal Comunicação Sem Segredos. Eu tô aqui para isso, para ir semanalmente revelando os segredos da comunicação para você conseguir atingir todos os seus objetivos profissionais e comerciais. Meu nome é João Marcos Duarte, eu sou fonoaudiólogo especializado em voz e, como eu disse, eu tô sempre aqui tentando mostrar para vocês como a comunicação é alguma coisa fácil e é simples, e que justamente por ser simples muitas vezes a gente não presta atenção. E quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa também a perceber o nosso potencial enquanto comunicadores. E aí é isso que a gente precisa para começar a deslanchar e conquistar todos os nossos objetivos profissionais, porque é isso que nos interessa aqui, a comunicação profissional. Vocês sabem que eu sempre venho aqui falar sobre comunicadores, sobre comunicação, e hoje eu queria inverter um pouco. Hoje eu queria falar sobre mim, sobre como é que eu costumo me comunicar, quais são os pontos principais de tudo que eu vou fazer, como é que eu penso uma mensagem, como é que eu penso uma gravação, uma reunião, uma apresentação específica, e eu vou dar as minhas 5 principais ferramentas para poder fazer uma boa performance de comunicação, independentemente de qual seja a situação. São 5 pontos, anota aí, eles são rápidos e eu tenho certeza que a partir disso a gente vai ter uma nova luz sobre tudo que eu venho falando e então poder caminhar junto mais um pouco. Primeira coisa, mãos. Eu sou uma pessoa que falo muito com as mãos. Eu falo, vocês veem aqui nos meus vídeos, todo mundo que me conhece pessoalmente sabe, eu falo muito com as minhas mãos, elas não param. Eu já tentei fazer com que elas parassem, e aí quando elas pararam, eu perdi a minha espontaneidade enquanto comunicador. Então as minhas mãos são parte do modo como eu me comunico. Às vezes elas não aparecem aqui na tela, mas eu estou sempre falando com elas. E isso é muito importante para mim, porque faz parte da minha identidade de comunicação. Então, assim, para mim, as minhas mãos, elas me ajudam muito. Eu direciono as mensagens, eu chamo as pessoas para perto, eu faço tudo com as minhas mãos, elas são tão ativas quanto o meu modo de falar. Isso é muito importante. Eu também faço um asterisco nessa primeira coisa. Mão serve para mim, para o João Marcos. E para você, qual é a sua especificidade enquanto comunicador, enquanto comunicadora? É a sua voz? Você gosta muito da sua voz? Você gosta de andar? Você gosta de estar perto ou longe das pessoas? Você gosta sempre de dar um sorriso? Existe alguma chamada, boas-vindas ou alguma despedida específica que você gosta de fazer? Então, essa primeira coisa, mais do que mãos, é minha especificidade enquanto comunicador. A do João é: eu falo junto com as minhas mãos, eu falo com as minhas mãos. E você? Qual é a sua especificidade enquanto comunicador, enquanto comunicadora? Se aproprie disso, porque é isso que te faz único, é isso que te faz original e faz com que as pessoas estejam com você. 2. Tempo. Gente, tempo é uma coisa crucial. Eu sempre falo sobre tempo aqui, eu vou continuar falando sobre tempo. A gente sabe que existem ciclos de 15 minutos nos quais as pessoas prestam mais ou menos atenção na gente. A gente tem um tempo, muitas vezes, que a gente precisa seguir, tanto de pontualidade como de tempo de fala, e isso é muito, muito, muito importante, porque isso demonstra responsabilidade, seriedade, comprometimento. Então, primeira coisa, sempre siga o tempo que te foi dado, o tempo de início, ou o tempo final, ou a duração daquilo que você tem para falar. Respeite muito essas regras, porque isso te dá uma credibilidade que às vezes a gente que está falando nem percebe, mas a nossa audiência, ela percebe muito, porque a audiência controla sim o tempo da nossa fala. Se a sua fala está programada para começar ao meio-dia, é ao meio-dia que você tem que começar. Se a sua fala está programada para terminar em determinado horário, tem que terminar naquele horário. Se as pessoas estão programadas para te ouvirem durante tanto tempo, é durante aquele tempo que as pessoas estão dispostas a te ouvir. Se você falar muito menos, elas ficam, ué, mas tinha tanto tempo, por que que ele só usou isso? Não tem muito o que dizer? E também, se você passa muito do tempo, as pessoas, elas já não estão mais com você, elas já querem outra coisa. As pessoas precisam estar muito engajadas para ficarem com você muito mais tempo, e elas, para não acharem que você
desperdiçou o tempo jogando ele fora, caso você fale menos do que aquilo que foi estipulado, a sua mensagem tem que estar muito afiada, tá bom? Então sempre siga o tempo. E aí mais uma diquinha, eu sempre coloco um limite pessoal de 5 minutos a menos do limite que me foi dado de tempo. Por quê? Porque eu sei que eu, João Marcos, de vez em quando falo um pouco a mais por estar empolgado. Se eu me coloco 5 minutos a menos, caso eu passe dos meus 5 minutos, eu não atinjo o limite que me foi dado. E se eu não passar aquele tempo de 5 minutos a menos do tempo oficial, isso não vai fazer diferença porque eu falei tudo aquilo que eu deveria ter falado, tudo aquilo que eu me programei para falar. Ou seja, programe-se direitinho com relação ao tempo. Terceiro ponto, script. Sempre tenha um script junto com você. De preferência, algo que seja diferente da apresentação que você vai passar. Porque às vezes na apresentação você tem mais detalhes que vão te ajudar na hora de se comunicar. Tendo um script à parte, você sabe exatamente, sinteticamente, todos os pontos pelos quais você vai passar na sua comunicação. E aí você não corre o risco de esquecer nada ou de se atropelar no meio da própria apresentação. E aí, você também pode usar a apresentação como um script um pouco expandido, mas lembrando sempre, gente, texto em apresentação só em último caso. As pessoas não querem ler alguma coisa e ouvir você lendo o texto. Se você for deixar alguma coisa escrita lá, não leia de jeito nenhum. A menos que seja algo de suma importância que você precisa ler, as pessoas precisam acompanhar a leitura e você precisa reforçar depois. Se não, tenha o seu script, uma apresentação sem texto e que também te sirva de guia, tanto para você como para sua audiência, porque essa é a função de uma apresentação. Guiar a audiência, porque você é que está guiando a audiência via apresentação. Quarto ponto, atenção à audiência. Eu tô sempre olhando para as pessoas com quem eu tô falando. Eu tô sempre vendo aqui o tempo do vídeo, se ele tá muito grande ou se ele tá muito pequeno, porque esse é um pouco do que eu tenho enquanto uma pessoa que faz vídeos, para tentar imaginar se você aí que tá vendo esse vídeo tá comigo ou não tá. São momentos em que eu tenho para balizar. Será que a minha audiência tá comigo? Será que ela não tá? Quando eu tô presencialmente, eu tô olhando, eu tô vendo. A minha audiência tá comigo? Essa pessoa tá me olhando? Essa pessoa tá olhando o celular? Ela tá anotando alguma coisa no computador, mas eu vi porque ela tava olhando para mim antes. Então, provavelmente isso que ela tá anotando é algo que tem a ver com a minha palestra. E aí eu vou mantendo pontos de contato com essa audiência, tanto no olhar como com perguntas. Eu sempre deixo aberto, as pessoas podem me interromper, geralmente eu dou essa opção para as pessoas, e é aquela coisa, levantou a mão, opa, diga, tá certo? E mais uma vez, como eu sempre falei, a gente sabe que um momento de comunicação, ele está sendo bem proveitoso quando as pessoas interagem com a gente, seja por meio do olhar, sinais de apoio e aprovação, perguntas antes, durante e depois daquele momento. Quarto ponto, atenção à sua audiência. Quinta dica, super valiosa como todas as outras, é recapitule a sua core message ao final da sua fala. Isso é essencial. A primeira impressão é a que fica e a última é a que vai embora com a gente. Então, se eu quero que uma pessoa, ao final daquela apresentação, se sinta encorajada, é o encorajamento que eu vou deixar para o final. Se eu quero que essa pessoa saiba de algumas coisas, eu vou recapitular essas coisas. Eu sempre faço isso ao final dos vídeos, porque eu quero de fato que vocês fiquem com a mensagem daquele vídeo. Tem muitas informações que eu falo ao longo dos vídeos aqui também. Eu quero que você fique com uma mensagem principal, para além de todos os detalhes dos 10, 15 minutos de vídeo. É essa mensagem que é o centro de tudo que eu tô falando, que eu quero que fique com você ao final. Então, essa é a minha quinta dica. Repita o seu ponto principal ao final, para que as pessoas fiquem com ele no coração quando você disser muito obrigado e finalize a sua fala. São essas as 5 dicas que eu queria deixar para vocês. Uso da sua particularidade como comunicador, que no meu caso é das mãos, uso do tempo, sempre tem um script, atenção à sua audiência
e repetir a sua core message no final do seu momento de comunicação para que as pessoas saiam com a sua mensagem pulsando no coração delas. E aí a minha pergunta final para você é: o que te faz especial como comunicador? E como essas dicas podem te ajudar? Me responde aqui nos comentários que eu quero saber. Vou dar mais dicas pessoais porque eu também acho importante falar de mim enquanto comunicador e mais uma vez reprisar que eu tô aqui para vocês, desvendando os segredos da comunicação semanalmente e eu te vejo na próxima semana. Até lá.